As luzes suaves do café pendiam do teto como estrelas artificiais, banhando a sala em um brilho ambarino que misturava o aroma de café fresco com o doce de bolos recém-assados. O lugar era acolhedor, com mesas de madeira escura polida e cadeiras estofadas em veludo vermelho, onde risos ecoavam como música de fundo. Era o aniversário de Clara, seus 30 anos celebrados em um círculo íntimo, amigos próximos, alguns familiares distantes, claro, a família de Pedro, seu marido. O ar estava carregado de conversas leves, tilintar de copos e o som distante de uma máquina de expresso. Clara, com seus cabelos loiros ondulados caindo sobre os ombros e um vestido azul simples que destacava seus olhos azuis como o mar, sorria educadamente, mas seus olhos traíam uma fadiga profunda, uma sombra que ninguém notava. No meio da mesa, a sogra de Clara, Dona Isabel, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos castanhos afiados como lâminas, inclinou-se para o filho, Pedro. Seu sussurro foi baixo, quase inaudível em meio ao burburinho, mas Clara, sentada ao lado, captou cada palavra como se fosse um grito. Enquanto todos estão aqui, vá e troque as fechaduras no apartamento dela. Pedro piscou, o rosto corando ligeiramente sob a luz dourada, mas assentiu com um aceno discreto, ajustando o colarinho da camisa branca. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve o sorriso, erguendo a taça de vinho tinto como se nada tivesse ouvido. Internamente, um turbilhão se formava. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mas a calma persistia, uma muralha construída ao longo de anos, tijolo por tijolo de decepções. A festa continuou, com brindes e risos forçados. Clara observava Dona Isabel, que cortava o bolo com precisão cirúrgica, distribuindo fatias como se concedesse favores. A sogra era uma figura imponente, herdeira de uma família de pequenos empresários em Porto, onde o dinheiro era sinônimo de poder. Ela nunca aprovara Clara completamente, uma designer gráfica de origens modestas, filha de professores em uma vila no Minho. Ela é muito independente, sussurrava Dona Isabel nos primeiros anos de casamento. Agora, após 5 anos, o sussurro se transformará em algo mais sombrio. Pedro saiu discretamente meia hora depois, alegando uma ligação urgente de trabalho. Clara o viu partir, o carro dele desaparecendo na rua iluminada por postes de luz amarela, contrastando com o céu noturno de Lisboa. Ela sentia o peso do segredo, mas não reagiu. Sua motivação? Sobrevivência. Sua ferida escondida, um passado de abandonos que a ensinara a não explodir, mas a planejar. Enquanto os convidados se dispersavam, Clara mergulhava em memórias. Sua infância no Minho era um mosaico de verdes intensos e chuvas constantes. Os pais, professores dedicados, a incentivavam a sonhar grande, mas o divórcio aos 12 anos a deixará com uma mãe ausente e um pai distante. Você é forte, Clara, dizia ele, mas a solidão a moldara, criando camadas de autoproteção. Aos 20, mudará para Lisboa, estudando design, onde conhecera Pedro em uma exposição de arte. Ele, com seu charme de vendedor de imóveis, a conquistar com promessas de estabilidade. Casaram-se rapidamente, mas rachaduras apareceram. Pedro era controlador, influenciado pela mãe, que via em Clara uma ameaça à herança familiar. Dias após o aniversário, Clara voltou ao apartamento, o dela, comprado antes do casamento, um refúgio com paredes brancas e janelas que davam para o Tejo, onde a luz do sol criava padrões de ouro no chão de madeira. A chave não girou. O coração dela acelerou, mas externamente ela permaneceu calma, ligando para um chaveiro. Internamente, eles acham que podem me expulsar da minha própria vida. Pedro ligou naquela noite, a voz tensa. Mãe achou melhor, por causa das discussões recentes. Clara riu baixinho, um som como vidro quebrando. Discussões? Sobre o quê? Pedro? Sobre você esconder dinheiro? Sobre suas viagens? A verdade se desdobrava gradualmente. Pedro não era o homem estável que parecia. Seus negócios envolviam mais do que imóveis, parcerias duvidosas, empréstimos não pagos, uma teia de dívidas que Dona Isabel acobertava. Clara descobrira meses atrás, ao encontrar documentos escondidos em casa, papéis amarelados cheirando a segredo. Porque ela estava calma? Porque sabia mais. Seu próprio segredo,
uma gravidez perdida anos atrás, que Pedro atribuíra ao estresse, mas que ela suspeitava ser por causa de um acidente orquestrado pela sogra, temendo uma herdeira impura. A tensão social era palpável, clara, de classe média, contra a elite portuense, onde casamentos eram alianças. Ela planejou sua vingança com precisão. Contatou um advogado, coletou evidências de fraudes. Diálogos internos a consumiam, perdoar ou destruir. O clímax veio em uma reunião familiar, sob luzes frias de uma sala de estar com móveis antigos. Clara revelou tudo, expondo as dívidas. Pedro implorou perdão. Dona Isabel empalideceu. Mas o twist, Clara perdoou, mas partiu, deixando-os com a culpa. Ela reconstruiu sua vida, forte e livre. Nota, versão condensada. Para 5.000 palavras, expandir. Para completar, usar a artefact. O sussurro no café. As luzes suaves do café pendiam do teto como estrelas artificiais, banhando a sala em um brilho ambarino que misturava o aroma de café fresco com o doce de bolos recém-assado, do salgado de tapas portuguesas. O lugar era acolhedor, com mesas de madeira escura polida até brilharem como espelhos antigos, cadeiras estofadas em veludo vermelho desgastado e paredes adornadas com azulejos azuis que contavam histórias de Lisboa antiga. Era o aniversário de Clara, seus 30 anos celebrados em um círculo íntimo. Amigos próximos que riam alto, alguns familiares distantes se trocavam olhares educados. Claro, a família de Pedro, seu marido, que ocupava o centro da mesa como se fossem donos do lugar. O ar estava carregado de conversas leves e superficiais, tilintar de copos de vinho tinto e o som distante de uma máquina de expresso zombindo como um inseto insistente. Clara, com seus cabelos loiros ondulados caindo suavemente sobre os ombros e um vestido azul simples que destacava seus olhos azuis como o mar calmo do Atlântico, sorria educadamente, cortando uma fatia de bolo de chocolate, mas seus olhos traíam uma fadiga profunda, uma sombra que ninguém notava entre os flashes das câmeras de celular. No meio da mesa, a sogra de Clara, Dona Isabel, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos castanhos afiados como lâminas de faca, inclinou-se para o filho, Pedro. Seu sussurro foi baixo, quase inaudível em meio ao burburinho da festa, mas Clara, sentada ao lado, captou cada palavra como se fosse um grito ecoando em uma caverna vazia. Enquanto todos estão aqui, vá e troque as fechaduras no apartamento dela. Pedro piscou, o rosto corando ligeiramente sob a luz dourada do café, mas assentiu com um aceno discreto, ajustando o colarinho da camisa branca impecável que usava. Ele lançou um olhar rápido para Clara, mas ela fingiu não notar, erguendo a taça de vinho tinto como se nada tivesse ouvido, o líquido rubi girando no vidro como sangue fresco. Internamente, um turbilhão se formava em sua mente. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Eles acham que podem me expulsar da minha própria casa, da minha vida, mas externamente a calma persistia, uma muralha invisível construída ao longo de anos, tijolo por tijolo de decepções acumuladas, silêncios engolidos, promessas quebradas. A festa continuou em um ritmo falso, com brindes entusiásticos e risos forçados que ecoavam pelas paredes. Clara observava Dona Isabel com discrição, vendo-a cortar o bolo com precisão cirúrgica, distribuindo fatias como se concedesse favores reais em uma corte feudal. A sogra era uma figura imponente, herdeira de uma família de pequenos empresários no Porto, onde o dinheiro era sinônimo de poder e controle absoluto. Ela nunca aprovara Clara completamente, uma designer gráfica de origens modestas, filha de professores em uma vila remota no Minho, que chegará a Lisboa com sonhos grandes e uma mala cheia de esperanças. Ela é muito independente, Pedro, sussurrava Dona Isabel nos primeiros anos de casamento, como se independência fosse um defeito grave. Agora, após 5 anos, o sussurro se transformará em algo mais sombrio, uma conspiração velada que Clara sentia no ar como um perfume barato e insistente. Pedro saiu discretamente meia hora depois, alegando uma ligação urgente de trabalho que não podia esperar. Clara ouviu partir pela janela do café. O carro dele, um Audi preto reluzente, desaparecendo na rua iluminada por postes de luz amarela que criavam poças de ouro no asfalto molhado pela garoa recente. Ela sentia o peso do segredo como uma pedra no estômago, mas não reagiu, continuando a conversa com uma amiga sobre projetos de design, sua voz firme e o sorriso intacto. Sua motivação para a calma, sobrevivência pura, sua ferida escondida,
Um passado de abandonos que a ensinara a não explodir em fúria, mas a planejar cada passo com a precisão de uma artista traçando linhas invisíveis em uma tela em branco. Enquanto os convidados se dispersavam aos poucos, abraçando-a e desejando felicidades, Clara mergulhava em memórias que a assombravam como fantasmas no escuro. Sua infância no Minho era um mosaico de verdes intensos dos campos, chuvas constantes que batiam no telhado de telhas vermelhas, seu cheiro de terra úmida misturado ao pão fresco assado pela mãe. Os pais, professores dedicados em uma escola rural, a incentivavam a sonhar grande, lendo livros à luz de velas durante as noites de inverno. O conhecimento é sua armadura, Clara, dizia o pai, um homem alto com olhos bondosos. Mas o divórcio aos 12 anos a deixará com uma mãe ausente, que partirá para o Brasil em busca de uma nova vida, e um pai distante, imerso em trabalho para esquecer a dor. Clara aprenderá cedo a se virar sozinha, cozinhando refeições simples, lavando roupas no rio gelado e estudando até altas horas para escapar da vila. Aquela solidão a moldara, criando camadas de autoproteção que agora mantinham de pé, mesmo quando o chão parecia ruir sob seus pés. Aos 20 anos, mudará para Lisboa, matriculando-se em design gráfico na universidade, onde o caos urbano a encantara e aterrorizara ao mesmo tempo. As ruas estreitas do bairro Alto, com seus azulejos coloridos e grafites vibrantes, eram um contraste com a tranquilidade rural. Foi lá que conhecera Pedro, em uma exposição de arte contemporânea. Ele, com seu charme de vendedor de imóveis, alto e confiante, com cabelos castanhos penteados para trás, um sorriso que iluminava o salão, a conquistara com promessas de estabilidade e amor eterno. Você é a peça que faltava na minha vida, Clara, dissera ele na primeira noite, sob a luz prateada da lua refletida no Tejo. Casaram-se rapidamente em uma cerimônia elegante no porto, paga pela família dele. Clara acreditara que era o início de uma nova era, mas as rachaduras apareceram logo. Pedro era controlador, influenciado pela mãe, que via em Clara uma ameaça à herança familiar, imóveis e investimentos que Dona Isabel gerenciava com mão de ferro. Dias após o aniversário, Clara voltou ao apartamento, o dela, comprado antes do casamento com economias suadas de freelances, um refúgio pequeno mas acolhedor no centro de Lisboa, com paredes brancas adornadas por suas próprias artes e janelas amplas que davam para o Tejo, onde a luz do sol criava padrões de ouro dançante no chão de madeira clara. A chave não girou na fechadura. O coração dela acelerou como um tambor de guerra, mas externamente ela permaneceu calma, o rosto impassível sob a luz do corredor. Ligou para um chaveiro, esperando na escada enquanto o homem trabalhava, o som metálico das ferramentas ecoando como um julgamento. Pedro ligou naquela noite, a voz tensa e defensiva do outro lado da linha. Mãe achou melhor, por causa das discussões recentes. Você está instável, Clara. É para o seu bem. Clara riu baixinho, um som comovido quebrando em pedaços finos. Discussões? Sobre o quê? Pedro? Sobre você esconder dinheiro da família. Sobre suas viagens de negócios que cheiram a perfume barato. A verdade se desdobrava gradualmente, como camadas de uma cebola que faziam chorar. Pedro não era o homem estável e amoroso que parecia. Seus negócios envolviam mais do que venda de imóveis. Parcerias duvidosas com investidores estrangeiros, empréstimos não pagos que acumulavam juros como neve em avalanche, uma teia de dívidas que Dona Isabel acobertava com maestria, usando a influência da família no porto. Clara descobrira meses atrás, ao encontrar documentos escondidos no escritório de casa, papéis amarelados cheirando a segredo mofado, contas em nomes falsos, transferências para contas offshore. Porque ele a casara, para ter uma esposa normal, uma fachada de estabilidade que mascarava o caos financeiro. Mas Clara sabia mais. Seu próprio segredo, uma gravidez perdida 2 anos atrás, que Pedro atribuíra ao estresse do trabalho dela, mas se ela suspeitava ser por causa de um acidente orquestrado pela sogra, temendo uma herdeira impura de sangue minhoto. Porque ela estava calma. Porque a calma era sua arma mais afiada, forjada no fogo de perdas passadas. A gravidez fora um raio de esperança em um casamento que já murchava. Clara se lembrava da noite fatídica, uma dor lancinante no abdômen durante uma viagem ao porto, o hospital frio com paredes brancas estéreis, o médico dizendo complicações. Dona Isabel estivera lá, oferecendo chá calmante horas antes. Análises posteriores, feitas em segredo, sugeriam toxinas, mas Clara guardara o relatório como um trunfo.
A tensão social era um abismo crescente. Clara, de classe média educada, contra a elite portuense, onde casamentos eram alianças estratégicas e as mulheres como Dona Isabel ditavam as regras. Pedro, preso entre a mãe e a esposa, optava sempre pela primeira. Clara planejou sua vingança com precisão de uma designer traçando um projeto complexo. Contatou um advogado especializado em fraudes, coletou mais evidências, gravações de conversas, e-mails hackeados com a ajuda de um amigo hacker. Diálogos internos a consumiam durante as noites insones, perdoar ou destruir. Ele me traiu não só com mentiras, mas com omissões que me roubaram um filho. Mas vingança me torna como eles? Meses se passaram em uma dança de aparências. Clara fingia reconciliação, cozinhando jantares em casa, sorrindo em eventos sociais onde as luzes de cristal brilhavam como diamantes frios. Mas por trás, reunia provas. As dívidas de Pedro chegavam a milhões, envolvendo lavagem de dinheiro através de propriedades falsas. Dona Isabel, a arquiteta, usava a influência para acobertar. O clímax veio em uma reunião familiar no porto, sob luzes frias de uma sala de estar com móveis antigos de mogno e tapeçarias desbotadas. Clara, vestida de preto elegante, revelou tudo. Documentos projetados na parede branca, gravações ecoando como acusações. Pedro empalideceu. Dona Isabel gaguejou. "Você nos destrói", gritou ela. Clara sorriu, calma como o olho de uma tempestade. "Não, eu perdoo." Mas o twist, ela entregará as provas às autoridades, negociando imunidade para si. Pedro e Dona Isabel foram investigados, mas Clara partiu com uma compensação financeira, deixando-os com a culpa. Ela reconstruiu sua vida em Lisboa, forte e livre, o apartamento seu castelo. Uma paz amarga, onde o perdão era a maior vingança.